Fala personal, tá aqui Samurai no nosso vídeo 4. Chegamos no vídeo 4 e vamos rememorar um pouquinho os outros vídeos. A gente falou bastante sobre você que quer trabalhar com reabilitação, você que já trabalha. Eu dei o máximo de conteúdo que eu podia. Seus vídeos eram até grandes, eram vídeos de mais de meia hora. E aquilo que eu falo, nem me importa, as pessoas falam assim pra mim: não, você tem que fazer um vídeo pequeno, senão ninguém vai ver. Pra mim já é um filtro. Se você quer trabalhar com reabilitação e você não consegue ver um vídeo de meia hora, cara, esquece, não é pra você. Então se você tá vendo esse vídeo, cara, é porque é pra você, isso eu tenho certeza. Então eu tentei dar o máximo de conteúdo que eu conseguia dentro desses 3 vídeos, de vídeos grandes, e tentei dar um conteúdo muito legal. E pelo retorno que as pessoas me deram, eu acho que de alguma forma eu acertei. As pessoas me parabenizaram muito pela qualidade do conteúdo. E assim, em primeiro lugar, eu só tenho a agradecer a todos vocês por isso. Mas agora, a gente tem que dar um próximo passo na vida. E a vida é assim, pra gente colher a gente investe. E o próximo passo agora, não dá mais pra ficar em vídeo de rede social, da internet, postando. Eu posso ficar fazendo uma série com vários vídeos, mas assim, agora a gente precisa começar a concatenar as ideias. Precisa começar a criar um direcionamento. Então, de alguma forma, tem que ser alguma coisa mais estruturada. E foi por causa disso que eu criei o Mentorship. Na verdade, o que aconteceu na época que eu criei o Mentorship foi que alguns professores, amigos meus que me conheciam, vinham aqui, viam o trabalho que eu fazia e falavam: cara, eu preciso aprender isso. Eu preciso aprender isso, eu preciso aprender isso. E aí eles começaram a pedir para trabalhar aqui. Chegou uma época que eu tinha 6 ou 7 pessoas trabalhando aqui. Eu só: eu trabalho de graça, eu só quero aprender. E aí eu falei: pô, cara, mas não é por aí, não posso entregar isso desse jeito. Aí eu quis criar uma estrutura legal de vídeo, de aula, para que realmente as pessoas que viessem aqui pudessem de verdade aprender. Porque na prática, na correria do dia a dia, não dá para criar uma estrutura assim: você vem aqui, assiste, você aprende. Você aprende, mas não aprende, entendeu? Assim como os vídeos que eu passei agora, você aprende, mas precisa ter uma estrutura mais organizada para a gente conseguir entregar isso de verdade. E nessa nasceu o Mentorship, que nada mais é do que uma mentoria, que é onde eu realmente me proponho a ser o mentor de vocês. É onde eu me proponho a mostrar de verdade o passo a passo para como a gente vai atingir esse nível profissional que a gente está buscando e conseguir transformar a vida das pessoas, conseguir ter uma realização pessoal, profissional. Ou seja, quando você fala assim: pô, o que você faz? Eu trabalho com reabilitação. Cara, você enche a boca pra falar. E quem tá em volta fala: pô, maneiro, legal, massa, como é que é isso aí e tal. E isso dá muito, muito prazer e muita satisfação pessoal e profissional. E tudo que tem satisfação pessoal e profissional, questão financeira é só uma questão de tempo. Porque você começa a ser um cara muito bom no que você faz, as pessoas começam a te procurar, você não sabe nem de onde elas vêm, e aí você consegue realmente cobrar um preço, porque o que você entrega tem outro valor. Tá? A gente briga às vezes para aumentar um pouquinho o valor da hora-aula do nosso aluno, mas se a gente olhar para o lado, o cara ali do lado está fazendo mais ou menos a mesma coisa, às vezes cobrando um pouco menos, sei lá, um recém-formado, e a gente fica meio bravo: porque está indo lá naquele recém-formado e não sei o quê, e eu que estou aqui há 20 anos. Mas cuidado, que às vezes você está há 20 anos fazendo a mesma coisa, ou não muito diferente do recém-formado, e está querendo cobrar o dobro. Então você faz 10% a mais e quer cobrar o dobro. E as pessoas hoje, com rede social e o caramba, todo mundo consegue entender e perceber. Por isso essa briga para cobrar um valor mais alto. Eu posso falar que no meu mercado aqui, eu meio que nado no oceano sozinho aqui, que a gente chama de oceano azul. Eu faço aqui, pouca gente faz. Na verdade, no Brasil quase ninguém faz. Eu acho que os mentorships da outra turma, sim, também estão conseguindo, cada qual no seu canto aí, atingir esse nível de excelência em cima do estudo que a gente criou. Mas de resto, as pessoas estão fazendo mais do mesmo. E aí eu quero convidar você a sair desse mais do mesmo aí e realmente conseguir se posicionar. Então, como eu falei no vídeo 3, o próximo passo agora é o Mentorship. E é para poucos e bons. E mesmo que quisesse ser mais do que poucos, não tem mais do que 10 vagas. Por quê? Porque a gente consegue atender 30 pessoas. Aí você fala: pô, mas isso é conversa de marketing digital, que você atende 30, mas é um curso online, você vai por 100 e ninguém vai ficar sabendo. Não. A gente tem uma parte do curso que nós vamos colocar, tem um bônus do curso que ele é presencial. E esse presencial só cabe 30 pessoas. Não consigo colocar mais que 30. Imagina os outros 70 querendo entrar, eu falar: cara, não dá, não tem como. E também, eu estou me propondo a fazer uma mentoria de verdade. Se você já fez alguma mentoria na sua vida, trata-se de ter um mentor ao seu lado para te ajudar,
para realmente tirar todas as suas dúvidas, para pegar na tua mão e te conduzir. Então eu não consigo fazer isso com mais de 30 pessoas hoje, porque vai ter uma demanda de trabalho tão grande que eu ainda tenho que dar aula, eu sou pai, eu tenho um monte de outras coisas para fazer. Então eu não tenho mais hoje do que 10 vagas, mas você não falou que é 30? Então, mas só que numa turma que já me segue há um tempo, que tem um grupo lá especial, que estão sempre comigo, eu já fiz uma pré-venda lá, e nessa pré-venda eu vendi 20 vagas. Então agora eu tenho... o grupo da atualidade tem 42 pessoas, 20 compraram. Pessoas que estão comigo há muito tempo, porque elas veem muito valor no que está envolvido ali. E agora me sobraram 10 vagas e eu estou ofertando essas vagas para você com o maior carinho e dando essa oportunidade de você dar mais espaço. E esse espaço exige sim, exige dedicação. Não é uma receita mágica, não, tem trabalho, tem dedicação, como foi assistir os vídeos. É fácil assistir vídeo de meia hora? Não é difícil também. Não precisa querer. Se você não quer, não dá, não consegue. Então é a mesma coisa. Existe trabalho, exige dedicação e exige investimento sim. A gente dá valor pelas coisas que a gente investe. E é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho agora. Então, vamos falar um pouquinho sobre esse mentorship? Vamos explicar como que ele é? Mentorship, ele é um curso de 30 semanas, é uma mentoria de 30 semanas, onde eu vou estar com você por 30 semanas. 30 semanas é quase um ano, gente. Um ano tem 52 semanas, é isso? 42 semanas? Quanto tem? 52, né? 52 semanas tem um ano. Eu vou ficar com você por 30 semanas. Ou seja, nós vamos começar em 17 de janeiro e vamos terminar no comecinho de agosto. É muito tempo para a gente caminhar junto e tirar dúvida e se entrosar e realmente mergulhar de cabeça nesse tipo de conteúdo que você assistiu lá. Você vai entrar mesmo de cabeça ali para poder realmente ser um profissional transformado. Por que eu coloquei um mentorship assim tão extensivo de 30 semanas? Antes de fazer o mentorship online, eu tinha cursos presenciais de fim de semana. A gente tinha módulo 1, módulo 2, módulo 3. Mas sabe o que acontece? Quando você tem um fim de semana para dar um curso presencial, a pessoa tem que vir aqui e o conteúdo é tão transformador e tão diferente do que ela está acostumada a ver, que depois de umas 3, 4, 5 horas de curso, a pessoa já não... já se embaralhava as ideias, já não conseguia entender o que eu falava, porque é muita coisa nova. Então depois, assim, o outro dia é quase que não era aproveitado. E quando ela voltava para o módulo 2, que era lá um tempão depois, ela já não fazia uma correlação legal com o módulo 1, e ela não tinha conseguido colocar a coisa em prática, porque ela perdeu o conteúdo mesmo, porque ela estava pensando numa coisa que eu falei, eu já estava falando outra. E aí o que eu comecei a perceber? Por mais que eu conseguia passar boa parte da informação nesses 2 dias, a informação não era absorvida. Então, o meu compromisso é com o teu aprendizado. E não falar, pô, mas eu dei isso. Se você não aprendeu, o problema é seu. Não, isso não é um bom professor. O bom professor é o que está preocupado com o aprendizado do aluno. Por isso que isso aqui é uma mentoria. Porque eu estou preocupado com a entrega e o que você vai absorver. E aí, sendo online, tem algumas vantagens. Algumas pessoas têm dificuldade em fazer online, elas acham que, poxa, mas eu não gosto, não me adapto ao online. Mas o online ele vai permitir você assistir uma aula que você gostou, que você teve muita coisa nova e que você não deu conta no primeiro momento de assimilar tudo na primeira aula. Você pode assistir ela quantas vezes você quiser. Inclusive, eu costumo recomendar para os alunos fazer assim, ó. Assiste uma aula. Se você achou que essa aula é interessante, que você vai colocar ela em prática agora na segunda-feira, você assiste de novo essa aula, coloca em prática, volta e assiste a aula de novo. Aí sim você vai entender direitinho como esse negócio funciona. É claro que você não vai fazer isso com todas as aulas, tem aulas que efetivamente não precisam. Mas assim, você vê uma técnica nova lá, por exemplo, tem uma técnica que a gente chama de chunk. Então você vê lá a técnica lá e fala, caraca, que legal, assiste de novo. Você vai ver que na hora que você assistir de novo, você vai pegar informações da técnica que no primeiro vídeo você não viu. E por que você não viu? Quando a gente está vendo uma coisa que é muito legal e tem muita informação, a gente às vezes presta atenção numa informação, fica viajando aqui, como é que eu vou colocar essa informação em prática durante a aula, só que enquanto eu estou viajando, o vídeo está rolando, está tendo mais informação, e às vezes a gente perde essa informação, por isso que eu recomendo, assista de novo. Assistiu de novo, vai lá na aula lá, tenta colocar em prática com o seu aluno, e aí quando você voltar e assistir novamente o vídeo, você vai ver que tinha mais informação que você não viu. Mas dessa vez você não viu por quê? Porque você não tinha colocado em prática ainda. Quando você coloca em prática, você se depara com o campo de batalha, ou seja, a vida como ela é. E nessa hora vem algumas questões e que estão lá no vídeo. Mas como você ainda não se deparou com esse problema, ele não brilhou tanto para você. Mas assim que você se deparar, aí você começa a perceber isso. Para mim, eu acho que é um modelo de aprendizagem que funciona muito, tá? Então esse curso é online por essas razões. Que outra razão ele é online? Ele é online porque seria quase impossível de pagar
se eu tivesse que dar 30 semanas de aula desse tipo de conteúdo presencial, porque eu ia ter que ficar atendendo vocês. Ia ser quase impossível vocês fazerem, vocês teriam que vir aqui todos os dias fazer aula, não dava. Ou a gente teria que vir todo fim de semana para fazer as 15 aulas que a gente tem na semana no online, senão ter que fazer todas aqui no fim de semana, ou seja, começa a ficar completamente inviável. Então, se for para fazer presencial, o que acontece? A gente acaba que ninguém vai ter acesso a esse conteúdo, porque não teria como fazer. Outra coisa, além desse problema de baratear, ainda tem o fato que o Mentorship hoje está abrangindo o Brasil inteiro. Nessa versão agora, nessa edição desse ano, na pré-venda, a gente tem gente lá do Piauí, por exemplo, que comprou, a gente tem gente de Porto Alegre que comprou, tem gente da Bahia, tem gente do Brasil inteiro. Se fosse presencial, eu moro em São Paulo, ou eu teria que ir para algum lugar, e aí quem mora perto ia ser beneficiado, ou só o pessoal de São Paulo. E ainda assim, lembra, seria impossível, não dá. Então, vale muito a pena. E as pessoas geralmente acham que assim, o ruim de presencial é que fica meio distante, né? As pessoas não se conhecem. E você vai perceber que assim, a experiência me mostrou que isso acontece num curso que é pontual. Num curso de 30 semanas, onde tem fóruns de discussões, onde vão ter grupo de WhatsApp para a gente ficar colocando conteúdo ali, as pessoas começam a se conhecer muito. Pensa bem, quantas pessoas você conhece hoje por grupo de WhatsApp que você nunca viu na vida? Então, relacionamento no século XXI mudou muito, você começa a se conhecer. E como a gente tem 3 encontros presenciais, que eu vou falar mais sobre ele em algum momento, como a gente tem 3 encontros presenciais, você vai perceber que no encontro número 1 você vai chegar e você vai começar, pô, você que é o João, você que é o Francisco, pô, parece que você se conhece há muito tempo. E aí você já começa a se entrosar ali. Que é muito diferente de curso presencial. Em curso presencial você não conhece ninguém na hora que você chega, você senta. Aí você até tem que interagir um pouco com as pessoas, porque elas estão ali do teu lado e tal. Mas o que acontece? Quando você vai embora, no fundo você falou com 1 ou 2 pessoas e não conhece mesmo ninguém. Isso no primeiro encontro você já vai ver que isso aí já é completamente diferente, e a gente consegue ver isso claramente nos nossos encontros aqui. Mas no encontro 2... pô, você já é brother. Aí você já chega, vocês já vão combinando. Tem cara que até divide apartamento porque vem de outro lugar para rachar. Tem uns caras que ficam hospedados aqui na Samurai. Então tem de tudo. E no terceiro encontro vocês vão chorar que vocês não vão se ver mais. Aí vai falar, não, cara, eu vou aí na Bahia te visitar, eu vou até o Piauí e tal, eu gosto de você pra caramba, porque é um conteúdo muito transformador. E toda vez que a gente se transforma junto, a gente cria uma união, a gente cria uma amizade e a gente cria um elo que dificilmente vai ser rompido. Assim, a gente percebe entre os mentorshippers, né, que é o nome que eu dou para quem faz essa mentoria. E aí, quando se forma, a gente muda até o nome, a gente fala samurais do treinamento tridimensional. Então você percebe que esses caras se curtem demais e se ajudam, então fazendo parcerias nos negócios dele, no Brasil, estão formando, um lá formou a federação de kettlebell, o outro fez uma sociedade com 2 caras lá do sul, ficaram sócios, ou seja, é um networking, porque é um networking qualificado, é um networking de gente que quer se transformar, que deixa claro o caminho da transformação. Mas vamos lá, vamos explicar mais um pouquinho desse mentorship aí. Eu falei que são 30 semanas de aula, e quais são as aulas? A gente tem aula, em geral a gente vai ter 10, 12, 15 vídeos por semana, vai depender da semana, vai depender de algumas variáveis, tem vídeos que às vezes existem, às vezes não existem, e eu vou falar daqui a pouco alguns vídeos que podem existir, outros que não existem, tá? Mas vai dar aí uns 400 vídeos, dá garantido umas 400 aulas. Acho que até mais, dá quase umas 450 aulas, dá aula pra caramba, bicho. Nem levantei porque assim, de edição para edição, a gente vai aumentando as aulas, porque vai tendo vídeos novos, vão ter situações novas, eu vou aprendendo, e toda vez que ao longo do mentorship eu sempre falo, vou dar 300, que nem na primeira turma, eu falei que ia dar 300 vídeos, terminei com 370 vídeos. O ano passado eu falei que ia dar 400 vídeos, terminei com 435 vídeos. Então dessa vez eu vou falar de novo que eu dar 400 e vamos ver com quanto a gente termina. Porque o que acontece? Se eu der uma aula agora, ali para um cliente meu e tiver uma sacada legal, eu volto aqui e gravo, é uma aula a mais para vocês. Então ao longo de 30 semanas isso acontece muito. Tem também a pergunta dos alunos, tem várias coisas e nós vamos chegar lá.
Mas tem um núcleo duro, o mentorship, que isso aí vão estar sempre lá, que são algumas aulas que elas estão lá, que foi pensando nelas que eu criei o mentorship. E depois eu fui agregando valores com outras aulas e tal. Mas o núcleo duro, a primeira aula é a aula de reflexões. No primeiro momento, se você não tivesse chegado até aqui, você ia falar, credo, reflexões. Você está me falando que você tem uma puta estratégia legal de atender as pessoas, de reabilitar e tal, que deve ter uns exercícios muito loucos, uns aparelhos e tal. Isso é o cara que chega aqui sem passar pelos vídeos. Um cara que está um pouco desinformado do que realmente é um processo de reabilitação. Você já chegou aqui, você já viu que nos 3 vídeos eu falei de reflexões de alguma forma. Pode ver como tudo ali foram olhando o lado também da pessoa, tanto o nosso lado interno quanto o lado do nosso cliente. E também, por exemplo, você pensar a teoria da performance global é uma reflexão que foi feita em cima do dia a dia do que acontece aqui. Então você sugere uma teoria e depois põe no campo de batalha e aí você vê que ela funciona, você cria uma teoria. Mesmo quando eu falei sobre timidez, lembra? Tudo isso daí tem a ver com olhar o lado humano. E essas aulas de reflexões, elas vão complementar naquelas 8 habilidades do personal do século XXI, elas vão abordar 3 das 8 habilidades. A inteligência interpessoal, lembra? Nossa capacidade de nos relacionarmos com as pessoas e com o mundo e com tudo que não seja eu, né? Aí a gente tem a inteligência intrapessoal, que é exatamente o oposto, é a minha capacidade de me relacionar comigo, ou seja, de como eu cresço, de como eu me transformo e como eu me posiciono, porque vocês vão começar a perceber que vocês vão virar mentores à sua volta. Os outros professores vão olhar vocês se mexendo, os alunos dos outros professores vão olhar, e a gente tem até um exemplo, tem um aluno que conta que assim, ele pega muito cliente porque as pessoas vê eles fazendo, chega lá no vestiário, o que está acontecendo aí? O que era aquilo que você estava passando? E isso nunca vai acontecer se você estivesse passando um supino, ninguém vai te perguntar o que era aquilo que você estava passando. Mas quando você estiver com um braço para lá e outro para lá, fazendo um treino de torácica, por exemplo, que ninguém sabe o que significa, como é que funciona, o que é aquilo que você está fazendo, as pessoas geram curiosidade e vão te perguntar. E até ele começa a perceber a sua transformação, a tua postura, o teu semblante mentor, e você começa a emanar esse tipo de energia para o mundo, e isso vai te ajudar muito no contexto geral da sua profissão. Então, essa inteligência intrapessoal é muito importante e nessas aulas de reflexões eu vou te ajudar a trilhar caminhos por aí. E não é seita não vou ficar impondo nada para ninguém não, nós vamos discutir coisas. Por que não? Porque sim, como que a gente pode ser uma versão melhor de nós mesmos. E também tem aquela coisa, se tudo isso daí acoplado, vai trabalhar também um pouco daquele mindset inovador, que é a 8ª habilidade, inclusive, do personal do século XXI. Aí tem 3 ou 4 aulas, na verdade, que são que mais ou menos abordam o mesmo campo, que são os princípios, as teorias, as técnicas e por fim termina nos cases. Tá? Vamos abordar um pouquinho cada uma delas. Os princípios. Efetivamente o que eu quero trazer para vocês são princípios. Porque todos os outros a gente pode construir a partir dos princípios. E o que são princípios? Princípios são verdades imutáveis do movimento. Sei lá, movimento é tridimensional, isso é um princípio. Não dá para, depois de entender que o movimento é tridimensional, eu voltar a pensar unidimensionalmente, bidimensionalmente. Não dá mais. Então é um princípio. A partir desse princípio, a gente pode emanar várias teorias, só pensando nesse princípio. Então, vão estar lá as teorias também que foram criadas a partir desse princípio e de vários outros. Tem mais de 20 princípios, tá, do treinamento tridimensional. E a partir desses 20 princípios, tem mais umas cacetadas de teoria em cima dele. E essas teorias que estão embasadas nesses princípios, elas vão emanar em técnicas, elas vão refletir, elas vão terminar em técnicas. Normalmente na nossa profissão a gente acaba fazendo sempre o contrário, a gente começa pela técnica, descobri um exercício novo, vou lá e aplico. Aqui a gente vai perceber que a gente vai começar pelo princípio, partir para a teoria e da teoria cair na técnica. Por quê? Porque é a maneira mais real de você poder entregar uma coisa de melhor qualidade. Porque se o teu exercício não estiver falando com o princípio, provavelmente ele não está entregando o que você precisa que ele entregue. Por mais bonito, gostoso, cansativo que seja, o cara sai suando, não sei o quê, mas não tem nada a ver com o que ele precisa. Vamos pensar num exemplo meio assim. Qual é o princípio? A gravidade bate aqui na nossa cabeça o tempo inteiro, empurrando a gente lá para baixo. Então tem a gravidade. A partir da gravidade, eu vou poder desenvolver
teorias. Então, por exemplo, quando eu estou andando, ao pisar aqui na frente, ó, a gravidade vai agir sobre mim e vai fazer um load muito grande no glúteo. O que é um load? Ele vai estirar o glúteo para depois eu restituir essa energia. Então, essa é uma teoria que eu vou criar a partir deste princípio, que é a gravidade. Se eu quero treinar isso daqui, eu vou ter que criar então exercícios, ou seja, a parte técnica, onde eu consigo esse load no glúteo a partir de posições onde a gravidade bate em cima da minha cabeça. Porque se eu estiver deitado, por exemplo, isso aqui tem um load de glúteo animal, tá? Só que o fato de eu estar deitado faz com que a gravidade mude de posição. Ela agora começa a ser perpendicular ao eixo do meu corpo e não mais axial ao eixo do meu corpo. Então, a partir dessa ligação, desse princípio, essa teoria, me sobram algumas técnicas, ou seja, todas as técnicas onde a gravidade está agindo axial ao eixo do meu corpo e causando ativação no meu glúteo, essas seriam perfeitas para cumprir esse princípio e essa teoria. E nenhuma outra onde a gravidade seja perpendicular ao corpo cumpre esse princípio, essa teoria. Então, por mais que você fala, nossa, eu vi um leg press muito louco, que você fica deitado e faz assim, dá um load no glúteo e tal, e vai refletir isso positivamente na marcha. Opa! Pode fazer tudo isso aí que você falou, menos essa consequência. Ele não vai refletir positivamente na marcha, porque na marcha tudo é o contrário. Tem nada, você está de pé, não está deitado, ou a gravidade está em outra posição, tem outra cadeia de reação, tem outro load explorer, tem outro tudo. Então é isso que é importante a gente saber, não adianta a gente só saber técnicas, a gente tem que criar esses links. E sabe por que a gente tem que criar link? Porque depois você começa a criar os seus próprios exercícios. Porque você começa a perceber que, poxa, então se eu tenho que criar só exercício, que a gravidade está assim, faça load no glúteo, pô, como é que eu posso fazer? Se eu der um passo para frente, eu tenho isso daí. Se eu só abaixar a mão aqui, eu tenho isso daí. Se eu fizer um agachamento, eu tenho isso daí. Você começa a ver que tem várias coisas. Se eu fizer para trás, eu tenho isso aí. Se eu fizer para o lado, eu tenho isso aí. Então, se eu tiver de joelho e der um passo para frente, eu tenho esse load no glúteo. Pois é, e a gravidade está no mesmo lugar. E aí você vai perceber que vão ter coisas que você completa totalmente essa linha de princípio, teoria e técnica, e algumas coisas que você vai perceber, opa, tem uma falha aqui. E quando você sabe que às vezes tem um buraco, dá para você trabalhar com isso, desde que você saiba que ali tem um buraco e você sabe por que você está usando esse buraco. E tudo isso daí eu vou te ensinar, no caso concreto. E o que é o caso concreto? Os cases. Então nós vamos aprender princípios, teorias técnicas, e depois eu vou mostrar para vocês vários cases de como eu apliquei essas coisas aqui em cima de vários problemas reais. A pessoa chegou aqui, ela tinha um problema de ligamento cruzado anterior. A pessoa tinha um problema na lombar. A pessoa queria pedalar e não conseguia. Ou seja, tem um monte de cases reais. Uma gestante. Uma pessoa que fez uma abdominoplastia. O cara que tinha uma prótese. Problemas reais. Em problemas reais nós vamos criar cases e a partir desses cases eu vou mostrar tudo que eu fiz. E aí vira um pouco de um passo a passo. Por quê? Eu comecei a perceber que sem os cases, algumas pessoas às vezes tinham dificuldade, apesar de toda essa estrutura linkada, de trazer para a vida real. Tá bom, achei tudo isso legal, mas agora eu tô com uma pessoa com hérnia, eu faço o quê? Então, quando eu comecei a colocar nos cases, eu comecei a perceber que esse link aqui ficou perfeito. Tá? Então esse aqui basicamente é o núcleo duro. Se eu mandar 10 versões do Mentorship daqui aos próximos 10 anos, graças a Deus quiser, eu vou ter mais 10, 15, 20 versões do Mentorship, edições do Mentorship, aliás, daqui para frente, todas elas vão ter essas aulas. Por quê? Porque é o núcleo duro do Mentorship. Aí outras aulas que acabam sendo do núcleo duro, mas elas não acontecem sempre. Vou explicar para vocês por que elas não acontecem sempre. Uma delas é a pergunta do aluno. Então eu já tenho um histórico de perguntas das 2 edições anteriores que são fodásticas se se transformarem em aula. As que ficaram muito boas eu mantenho para as edições posteriores, por quê? Porque a gente aprende com elas. As que não foram lá tão boas, tudo bem, não precisa, eu só respondo porque realmente precisa. Mas normalmente se eu gravo um vídeo, é porque a pergunta era boa. Se a pergunta fosse simples, eu respondi ali no nosso grupo de WhatsApp, que é uma outra coisa que você tem quando você vira um mentorshipper. O que acontece com você? Você passa a entrar num grupo de WhatsApp e que você pode perguntar tudo a todo instante, a qualquer momento, e que se eu não responder, tem mais 30 pessoas ali para te ajudar a chegar numa solução. E ali é um grupo de trabalho mesmo, tá, gente? Ali não se fala de venda, ali não se fala de nada. Ali só se fala de treinamento tridimensional com conteúdo exclusivo. Tem coisa que só tem ali e não tem jeito, eu não vou postar isso aí em rede social de forma alguma, porque é o compromisso que eu tenho com essas pessoas que estão lá. Estão lá e as formadas também, tá? Essas 2 aulas então, uma é a pergunta do aluno. Quando você tiver uma pergunta, você pode usar a plataforma ou o WhatsApp para fazer uma pergunta. Se a pergunta é simples, eu respondo aonde veio. Se você usou o WhatsApp, eu respondo lá. Se você usou na plataforma, eu respondo lá. Mas se a pergunta é um pouquinho mais elaborada e me permite me aprofundar mais num conhecimento,
Tá? E eu vou falar assim, eu tenho material para fazer um outro mentorship, só para você ter uma ideia, mas eu preciso primeiro formar uma base de pessoas que estão entendendo bem desse assunto, e aí eu lanço um mentorship 2, porque eu tenho um material para mais 400 vídeos. Então de vez em quando vem alguma pergunta e eu consigo pegar e me aprofundar nesse tema, tá? Porque se a pessoa já está perguntando é porque ela já está entendendo legal, então às vezes eu pego até o que seria um mentorship 2 e vamos olhar agora com esse viés, vamos olhar com esse prisma, vamos olhar com essa lógica, vamos olhar por essa dinâmica, e acaba que a gente consegue gravar uma aula a partir de uma pergunta que muitas dessas aulas são muito legais. Elas são muito esclarecedoras e elas são um olhar mais profundo sobre algumas coisas. O problema é que, por que eu falei que essa aula não tem sempre? Porque vocês não perguntarem nada, não tem nada. Então vocês têm que perguntar para eu poder responder. Então, não garanto que vai ter todas as semanas, mas a experiência das duas turmas anteriores nos mostram que pelo menos 80% das semanas alguém faz alguma pergunta. Às vezes tem semanas que tem 10 perguntas. Eu divido em 2, 3 aulas, inclusive, para poder explicar. E aí tem semanas que não tem nenhuma pergunta. Aí normalmente tem, é Dia das Mães, depende da demanda que acontece, tem mais ou menos questão. Mais perto dos presenciais começa a ter pergunta pra caramba. Aí depois do presencial nem tem tanto. Tá? As pessoas estão correndo atrás ainda de entender o que se passou no presencial. E aí elas estão curtindo lá os vídeos, e aí as perguntas vai aumentando até que chega perto do presencial de novo. Um monte de questão de novo. Então, falando em presencial, nós vamos ter 3 presenciais, e que vão ser de graça para você, é um bônus que eu estou dando para você. Por que é um bônus? Porque você pode fazer o curso inteiro sem o presencial. Tudo que você fizer no online é suficiente para você receber o que eu me propus a entregar. Esta transformação está no online. O presencial é um bônus. Por que é um bônus? Porque é uma oportunidade de você vir aqui e eu poder te conhecer pessoalmente, você poder me conhecer pessoalmente, e eu crio, e a gente chama encontro presencial, mas o nome dele correto é laboratório, depois a gente abrevia, fica Lab 1, Lab 2, Lab 3. Por que laboratório? Exatamente isso, eu crio estratégias de simulação da vida real para a gente vir aqui, quebrar a cabeça junto e tentar solucionar problemas. Ou então eu dou algumas aulas com mais conteúdo prático para vocês aprenderem a se mexer melhor. Aquela aula de técnica ficou legal no vídeo, sim, mas vamos fazer ela ao vivo aqui, ver qual é que é, quais são as dificuldades de implementação, o que eu tenho que extrair de informação. Então fica um mix desse, de coisas mais práticas que a gente não tem, com cases que a gente tem que... E aí a gente se reúne em grupos e fica um pouquinho falando, olha só, tá, tenta olhar aqui, tenta olhar lá, o que acontece, o que deixa de acontecer. E aí você vai vendo ideias dos outros e as pessoas vão te ajudando, e nessa você se transforma. Os encontros presenciais são mágicos. O último encontro presencial, inclusive, ele tem uma apresentação que a gente tem que ir lá fazer no final. Vocês viram aquela apresentação no vídeo 1 que eu fiz lá nos Estados Unidos? Tá? É mais ou menos um modelo daquela, a gente escolhe um tema legal, cada um escolhe seu tema, claro, e vai lá e apresenta, e aí a gente tem que construir um vídeo. A gente tem que construir, aliás, uma apresentação de 15 minutos, é tipo um TED Talks. Aliás, se você não conhece TED Talks, vai lá e conheça, porque é uma coisa muito legal de se assistir, são TED Talks. E nós vamos construir o nosso TED Talks, que chama Samurai Talks. E para o Samurai Talks, tem aí um bônus de comunicação também. Tá? Então é uma aula, porque é bônus, tudo que é bônus é que não pertence ao núcleo duro do curso, porque não precisamos dele. Então eu posso deixar, numa edição futura pode ser que eu tire, e tá tudo bem. Não pertence à edição. Então essa edição não vai ser cobrada. Pode ser que um dia eu venda a parte, isso não pertence ao mentorship, então é um bônus. Esse Samurai Talks, para você criar essa apresentação, e quem já viu o TED Talks vê que as apresentações são brilhantes. Então se você quiser criar uma apresentação, é uma transformação muito forte e eu vou te ajudar nesse processo. Eu tenho umas 15 aulas te explicando como que a gente pode montar uma apresentação foda. E por que isso é legal? No século XXI, não basta mais a gente dar aula. A gente hoje tem que dar aula, tem que saber falar, que não estou falando com você aqui agora, na frente de uma câmera, e não adianta chegar aqui e travar, você vai ver que não é fácil. A gente vai criar exercícios aqui e você vai perceber que você vai estar sozinho numa sala e a hora que eu ligar a câmera, a casa cai. Então você tem que saber falar para uma câmera, você tem que saber falar para um público. Por quê? Porque vai ter essa demanda, as pessoas vão querer ouvir. Principalmente se você faz coisa diferente, principalmente se você transforma vidas, as pessoas querem ouvir. A gente vai precisar interagir com redes sociais. Então várias horas tem que gravar uma live, tenho que fazer não sei o quê. Por quê? Porque o século XXI pede isso. Você já vê que o mundo é assim. E a gente vê muitas pessoas trabalhando com redes sociais e trabalhando de uma forma ruim, sabe? Hora de descanso do guerreiro, aí tá no elevador, pronto para mais uma batalha. Cara, não é isso que as pessoas querem ver. As pessoas querem se aprofundar em conteúdo. Redes sociais, ela tem 3 coisas: relacionamento, entretenimento ou conteúdo.
Então, como a gente não oferece, ou pelo menos eu não ofereço relacionamento, não seria exatamente o forte quando eu estou querendo divulgar a minha profissão. Entretenimento, tem profissões que tem a ver com entretenimento. A nossa até dá para colocar, mas efetivamente quando você trabalha com reabilitação, não. Não é entretenimento que você oferece. Agora, conteúdo, seriedade, você precisa saber colocar. E você precisa saber como se postar, como falar, o que falar, de que forma falar, quais são os recursos todos que você tem disponível. E dessa vez, nessa turma, para você, eu criei um bônus especial, que está nessa turma só. É o bônus sobre comunicação e marketing digital. Então deve ter também umas 15 aulas de comunicação e marketing digital para essa turma, para você ficar fera nisso daí. Porque para você lotar a tua agenda, para você estar lotado de cliente e ser uma autoridade no assunto. Todas essas últimas que eu falei, ó, quando eu falei de Samurai Talks, agora comunicação, marketing digital, todas essas daí, elas cumprem algumas das 8 habilidades. Então, uma delas é comunicação e persuasão, a outra é autoridade. Então, mindset, a gente tem que mudar o nosso mindset. Então, tem muitas coisas que são muito interessantes, que vão, para quem não viu, tem o e-book aí das 8 habilidades, ou seja, esse curso está inteiro estruturado para te entregar tudo das 8 habilidades. Aliás, eu acabei de perceber que eu comi uma bola aqui, eu não falei de mais uma aula do núcleo duro do mentorship, que é a aula de empreendedorismo. Sim, temos aula de empreendedorismo. Por quê? Eu vou te ensinar a trabalhar e vou te ensinar a ganhar dinheiro com o que você vai aprender. Então, eu vou te ensinar como é que você cria o teu modelo de negócio que tenha a ver com você. Mas você lembra que nas 8 habilidades eu falo que o empreendedorismo tem que ser criativo e exclusivo? Então, o que é o criativo? É uma coisa inovadora, tem a ver com mindset inovador e tem a ver com o que dá soluções de problemas a partir da criatividade. Isso conecta com as pessoas e te resolve muitos problemas. E o exclusivo é o seguinte: o teu empreendedorismo tem que falar primeiramente com você. Então, eu não tenho uma fórmula pronta do empreendedorismo. Essa aí tem lá no Sebrae. Vai lá, monta lá seu plano de negócio, essas coisas, você vai ver que essa porra nunca dá certo. O que eu tenho sim é uma proposta de transformação em cima da criatividade, em cima dos seus valores, em cima do que você oferece para sim se posicionar diferente no mercado e realmente ter o sucesso que você busca. E eu tenho milhares de exemplos aí, milhares também não, né? Tá se achando agora, Samurai, né? E eu tenho alguns exemplos, que eu não ensinei tanta gente, eu até hoje só dei aula para 60 pessoas no mentorship, só tenho 60 formados, mas aí eu posso te falar que a maior parte deles, pelo menos todos que colocaram isso em prática, deram um salto de qualidade na sua profissão. Quem não colocou em prática também não sou responsável por isso. Tem pessoas que realmente largam o curso e não... Lembra, porque o mais difícil, que nem chegar até aqui, era só ver o vídeo. Às vezes as pessoas não fazem. Tá bom? Deixa eu ver se eu esqueci mais alguma coisa aqui. Tem mais outro bônus muito legal para essa turma, bônus de gestante. Quer aprender a trabalhar com gestante? Eu vou te falar tudo que você tem que saber sobre gestante, para como você trabalhar tridimensionalmente com um gestante, e aí já de repente é um nicho de trabalho. Lembra que a gente fala muito de nichos? É um nicho de trabalho. Outro bônus dessa turma? Corrida. Essa nunca teve. Primeira turma que vai ter esse bônus de corrida. Só essa. Se vai ter nas outras também não sei. Porque os bônus eles vão mudando, exatamente porque são bônus, porque eles não pertencem ao núcleo duro. Mais um bônus, lembrei agora. Na verdade lembrei, né? A verdade é que eu olhei aqui pro livro, porque tem tanta coisa, vou ter que mostrar aqui, ó. Tem um caderno aqui, ó, que eu tô aqui, eu anotei todos os bônus, porque senão eu esqueço. Porque eu tô dando tanto bônus nessa edição, senão eu esqueço. Agora que eu vi que tem um bônus aqui também, que são aulas de kettlebell, kettlebell hardstyle, kettlebell Gerevoy. Nós vamos te ensinar tudo sobre kettlebell, do que você precisa saber de kettlebell no mais alto nível possível. Pra você ter uma ideia, eu sou o primeiro brasileiro que saiu daqui e foi lá se formar com o Pavel de Satsouline. Então o que não falta aqui é conteúdo sobre isso daqui. E tem mais um bônus agora, mas esse bônus, ele é um pouquinho restrito. Por que ele é um pouquinho restrito? Por causa da minha condição de atender. Eu já dei para algumas pessoas da pré-venda e eu vou dar agora na venda. Os 5 primeiros que comprarem vão ter uma consultoria exclusiva comigo de 3 horas para estruturar o seu processo de trabalhar com reabilitação. Então, eu vou me sentar com você, ou se for online, nós vamos entrar no Skype e vamos entender como que a gente coloca isso aqui em prática. São 3 horas comigo sobre consultoria sobre reabilitação. Desde a parte de negócio até a parte da entrega. Ou você falar, cara, não quero que você mexa no meu negócio, eu quero só que você me ajude aqui, que eu tenho uma aluna que tem hernia de disco, eu quero usar essa consultoria para isso. Não importa, ela é sua, eu estou com você. Esqueci também de falar que no grupo de WhatsApp, esse ano agora, acho que provavelmente em fevereiro, eu vou levar um formado do mentorship do ano passado comigo para Nova York,
para dar uma semana de consultoria para o cara lá, que é o Léo Albino, lá de Santa Catarina. Ele vai comigo para Nova York, nós vamos ficar na academia de um amigão meu lá. E aí nós vamos conhecer o trabalho que o cara faz lá, ver um modelo de trabalho legal, e durante essa semana inteira eu vou dar uma consultoria para ele. Tudo porque ele era do mentorship, a gente faz algumas coisas internas nossa lá, e às vezes ele ganhou uma brincadeira que a gente fez, e a brincadeira acabou levando ele para Nova York. E esse tipo de brincadeira a gente faz o tempo inteiro, de fomentar essa integração e que eu puder prover todas as coisas que hoje eu tenho acesso, e vou falar tenho acesso porque corri atrás, gente. Não nasci em berço de ouro, pelo contrário, quem conhece São Paulo, nasci lá na Vila Ré, nasci pobre pra caramba, e o que me fez chegar aqui, cara, foi o que vai fazer você chegar no próximo passo também, foi estudar, cara. Foi estudar e correr atrás, e simplesmente assistir um vídeo, coisa que às vezes as pessoas se negaram a assistir. Então vamos lá, acho que eu falei tudo sobre isso. Isso, então, por que só 5 primeiros? Porque estão 3 horas de consultoria, dão 15 horas mais da pré-venda, mais todo o trabalho da mentoria, mais responder as perguntas do aluno, mais as aulas que eu dou, mais a situação que eu sou pai, eu não consigo mais do que isso. Então, infelizmente, dessa vez só cabe para 5 primeiras. Então, 5 primeiras pessoas que comprar, eu consigo ver lá depois pelo PagSeguro quem foi que comprou, a hora que comprou, essas 5 primeiras estão lá. Vão receber essa consultoria, e essa consultoria, para você ter uma ideia, se você fosse pagar por ela, você ia pagar R$ 1.200 para ter essa consultoria, porque cada hora minha custa R$ 400, e eu só vim fazer uma avaliação aqui, você percebe que esse é o valor da minha aula mesmo, tá? Então vamos lá, falando em preço, chegou na dolorosa, lembra que eu falei? Precisamos investir. Quer ser alguém na vida? Não adianta só ficar esperando cair do céu. Do céu cai chuva, velho. Tem que investir, tem que ter a sensação de compromisso. Então, o preço também não é uma laranjinha, mas também não é o fim do mundo, dá para pagar. Questão só que aí, como é que a gente avalia um curso que tem 30 semanas, 450 aulas, 3 encontros presenciais, uns trocentos bônus, de um material inédito que ninguém conhece, que vai resolver um problema foda que é trabalhar com reabilitação? Cara, não tem. Eu fui lá no mercado, como é que eu fazia essa cobrança, né? Fui lá no mercado, cara, não tem nada parecido com isso no mercado. Mas nem parecido, não existe. Nem curso de pós-graduação tem esse conteúdo. Então não tem nada parecido. Aí o que eu fui olhar? Mais ou menos quem oferece esse tipo de modelo de trabalho. Eu fui olhar coachings. Curso bom de coaching tá uns 10 pau. E falei, pô, cara, acho que é mais ou menos. Porque se eu for pensar, ó, que nem eu falei, cada hora minha é R$ 400. Se eu for cobrar por hora não vai rolar, o preço fica impagável. Se eu for pensar só o que eu investi, ó, só para ir para o Grand Institute, por exemplo, uma única vez, do primeiro curso que eu fiz, eu gastei mais de R$ 100 mil. E aí, se eu fiquei lá 4 anos, você vai vendo, vai fazendo as contas aí, ainda estou lá até hoje, eu fiquei não, é que foi há 4 anos atrás, ainda estou dentro do Grand Institute, ainda trabalho com eles, e por aí vai indo. E a coisa vai aumentando. Mas eu fiz USP, quando aqui a gente não paga, mas a gente sabe o valor que tem. Aí eu fui lá fazer curso com o Pavel. E aí eu vou nas academias do Viagem para ir fazer intercâmbio com as pessoas. Trabalhei em Olimpíada. Cara, se eu for colocar tudo isso na ponta do papel, não tem dinheiro que paga. Então, fui lá um curso de coaching. 10 pau, tem uns cursos de 7. Falei, acho que é um valor que talvez mais ou menos fique adequado ao mercado. Mas como eu atendo menos gente, como eu atendo 30 pessoas, e você chegou até aqui, e aí que tá, por isso que eu pus esse filtro. Você chegou até aqui é exatamente para isso. E que quando você me conviver comigo, você vai perceber que quem se esforça eu entrego mais, e ajudo mais, e facilito mais. Então o que eu fiz? Eu falei, cara, 4.997, eu falei 5, mas para ficar um pouco abaixo de 5, só para ficar feliz, 4.997 é um preço justo para tudo que está sendo entregue. E como que a gente pode pagar isso aí? A gente pode pagar em até 12 vezes. Você entra lá no PagSeguro, tem os juros lá do PagSeguro, tá? O PagSeguro eu não consigo fazer sem juros 12 vezes, mas dá para fazer lá 12 vezes, tem um jurinho lá, mas dá para pagar. Ah, fica um valor alto. O que eu normalmente falo para as pessoas? Se você chegar numa pessoa agora e falar assim, cara, eu quero atender 2 pessoas com hernia de disco, eu vou cobrar R$200 por mês. Para atender 2 aulas de personal. Você arruma esses 2 alunos e eu vou te ensinar como faz esse trabalho. E esses 2 alunos acabam te pagando a sua mensalidade do mentorship. Ou seja, o próprio mentorship se paga. Todo o conteúdo que você vai ter aqui, você vai ter de retorno. E esse retorno se paga. Como eu falei, por exemplo, a minha avaliação funcional hoje, e hoje assim, porque nós estamos em dezembro, porque em janeiro ela vai custar R$450, hoje ela custa R$400. Em janeiro ela vai custar R$450. E sabe por que ela custa R$450? Porque não tem uma igual. Porque entrega o que as outras não entregam. Então o cara senta aqui e eu mostro para ele, falo, isso aqui é uma coisa exclusiva nossa, a gente entrega isso aqui, eu faço um livro pro cara, que eu entrego um monte de coisa. E eu só sei essas coisas porque um dia eu fui lá investir e adquirir esse conhecimento. Então,
Se eu fizesse, por exemplo, um FMS que um monte de gente tem acesso, e olha que nem todo mundo tem acesso, mas já tem bastante gente com acesso, eu não podia cobrar esses 400. Por quê? Porque na esquina teria um cara cobrando por 100. Como eu tenho um conteúdo exclusivo, eu posso. E essa exclusividade com o tempo acaba, porque o cara vai fazendo mentorship, mas daqui a pouco também tá cheio de gente aí que pode fazer coisas exclusivas. Então, se a gente olhar esse valor como custo, pode ter certeza que você olhou do lado errado. Porque, por exemplo, o Grand Institute, eu te falo que eu gastei 100 mil reais lá, no primeiro curso. Tudo que eu ganhei depois daquilo lá tem a ver com o que eu fiz, porque eu transformei tanto a minha forma de trabalhar que eu não teria transformado sem aquela informação. E quer ver a prova disso? Você não estaria me vendo se eu não tivesse ido para lá. Porque eu não estaria aqui, eu não tinha o que eu te oferecer agora. Então, como eu fui, me transformei, eu tenho o que te oferecer. E por isso eu tenho como também ter esse dinheiro de volta. Então, nunca, jamais, se você enxergar isso como um custo, você não entendeu nada, volta para o primeiro vídeo, começa a ver tudo de novo e você vai entender isso aqui, que isso aqui é investimento. É muito comum as pessoas em curso falar, não fale a palavra preço porque as pessoas assustam, chame de investimento. E aí eu fiz um monte de curso aqui que foi investimento porra nenhuma, investimento é quando tem retorno. Então você só vai saber isso depois e aí sim você vai saber se isso aqui foi um investimento ou não. Se você conversar com os mentorshippers das turmas passadas, todos eles fariam de novo porque investimento tem retorno e vale a pena. Mas dá para ser feito em 12 vezes, e aí fica tranquilo. 12 sei lá de quanto, mas também pode ser feito à vista. E à vista eu vou dar R$200 de desconto, sai R$250 de desconto, sai R$4.747, porque tem 5% de desconto. Então sai R$250 de desconto. E também pode ser feito em 3 vezes sem juros. Não no PagSeguro, aí as 3 vezes sem juros você vai fazer com transferência bancária, tá? A única questão só é que assim, durante essa semana de vendas, nós estamos hoje é dia 17, é isso, produção? Isso, nós estamos dia 17, sexta-feira é 21, é isso? Isso, sexta-feira é 21, a primeira parcela tem que ser transferida entre 17 e 21, e depois você vai transferir uma parcela em janeiro e uma parcela em fevereiro, para fazer ela 3 vezes sem juros, tá? Então, o curso já começou há mais ou menos um mês e ainda dá para você pagar. Não dá para se prolongar, porque vídeo, curso, eu não tenho como pegar esse conteúdo de volta, então eu preciso ter uma mínima garantia, tá? Agora, vai dar R$ 3.666, se você puder fazer em 3 vezes sem juros, de repente é uma boa. Então, recapitulando, R$ 4.997 em 12 vezes no PagSeguro, ou R$ 3.666 à vista por transferência bancária, ou uma de R$ 4.747 à vista com 5% de desconto, também por transferência bancária, tá? Aí eu vou deixar o link para vocês, eu já explico mais tarde. Aí você vai falar, pô Samora, mas eu tenho ainda medo, e se não der certo? E se eu não tiver esse retorno? E se eu não gostar do curso? E se? Tá, pra gente matar esses e se, o que eu vou propor para vocês? O curso começa 17 de janeiro, você tem até o dia 16 de fevereiro, se você não gostar do curso, achar que não valeu a pena, achar que não tem transformação ali, achar que você não vai receber o dinheiro de volta, ou não achar absolutamente nada, porque você não precisa me justificar. Você só precisa me mandar uma mensagem, pode ser por WhatsApp, por e-mail, por sinal de fumaça, do jeito que você quiser, falando devolução do meu dinheiro. Não precisa nem me explicar, você só escreve assim, Samora, gostaria de ter meu dinheiro de volta e sair do curso. Quando for em 16 de janeiro, você já viu 4 semanas do curso. Você já vai ter visto mais ou menos aí uns 60 vídeos. Dá pra você, primeiro, ter conteúdo pra caramba pra você aprender. Segundo, dá pra você ter uma boa noção se vai valer a pena. Então, se você lá achar ainda que não vale a pena, me pede o dinheiro de volta e me restitui. Sabe o que eu faço com isso daí? Eu tiro o risco das suas costas. Eu jogo o risco nas minhas costas. Porque eu sei que o que eu ofereço é tão bom que eu jogo o risco nas minhas costas. Então, não precisa tomar essa decisão agora. Você paga, se der errado, você pega o dinheiro de volta. Então, você está sem risco. Ou seja, tem um curso transformador, vão ter lá 60 vídeos que você pode ver de graça, porque você pediu o dinheiro de volta, você vai ter visto esses 60 vídeos. Uma vez visto, não tem como desver. Então, é isso, cara. A garantia é essa que eu te dou. O risco do curso está nas minhas costas. E agora vamos lá, como é que eu falo? Depois de tudo isso daí, depois de um curso desse tão transformador, depois de todos esses vídeos, depois da qualidade desse trabalho que vocês perceberam que é realmente de alto nível, você tem 3 opções agora. A primeira opção é, cara, não quero, não é pra mim, eu vou seguir minha vida como sempre foi.
A segunda opção, ele falou, pô, legal, achei do caralho tudo isso aí que você falou, mas não quero investir esse preço. O que eu vou fazer? Eu vou começar a procurar na internet, até eu tenho material disponível lá no YouTube, vou começar a procurar se tem mais coisa aqui, vou fazer outros cursos, vou fazer não sei o quê, também é uma segunda opção. E uma terceira opção é vender comigo. Você tem que saber só que toda escolha, mesmo que a escolha seja não fazer, é uma escolha, e existe o preço de fazer uma coisa e também existe o preço de não fazer. Quando você não faz, qual seria os preços? Você tem que pesar qual que é maior. Fazer é maior ou menor do que não fazer? Então, se eu vou continuar trabalhando como eu sempre trabalhei, eu vou continuar tendo o mesmo resultado que eu sempre tive. Outra coisa que ainda tem um agravante agora. Se você chegou até aqui, você já viu todo esse conteúdo. Então você sabe que tem coisas hoje. Até emocionalmente você não vai trabalhar igual. A tendência é que nem colher o mesmo resultado você colhe. Porque você vai ter certeza que tinha uma coisa mais legal que você não viu. Porque numa vez visto não dá para ser desvisto, certo? Então, por exemplo, se você agora for falar que só dá para se mexer num plano aqui, você vai falar, ah, caraca, não é verdade isso. O movimento é tridimensional e eu não estou explorando a tridimensionalidade. Isso você tem consciência, tá? Isso vai te pegar em alguns momentos, você vai ver. Mas na verdade, assim, você vai seguir o que você sempre seguiu, vai seguir sua vida. A segunda opção, você fala, cara, isso aqui foi do caralho. Eu vou correr atrás, vou ver se tem mais curso em outro lugar, vou investigar. Nesse caso, não tem muito curso, tá? Se alguém vai falar disso na internet, vai ser eu que vou falar. E se você quiser, você pode fazer tudo o que eu fiz. Gastar uns 200, 300 mil lá no Grace entre viagens para os Estados Unidos e os cursos todos que eu fiz, as especializações todas que eu fiz, e ainda assim não sei se você vai conseguir ter a experiência que eu tive de ficar na casa do Gary Gray, de ficar no escritório com ele, que são coisas que não estão acessíveis. Como é que a gente faz para ter experiência em Olimpíada com um time que chega na semifinal do campeonato, que eu fui junto com o time da Polônia, eu trabalhei com eles lá, e quase fomos para a final, e depois ficamos no terceiro e quarto, não classificamos, mas é uma experiência animal que eu tenho ali, que eu posso passar para vocês. Tem tanta experiência ali que, assim, algumas coisas não são compráveis e as que são compráveis são caras. Então, você até pode fazer por isso daí. Vai te tomar muito mais tempo, vai te tomar muito mais dinheiro e, ó, você vai cometer muitos erros que eu já cometi. Porque nesse caminho tem muitos erros. Então, vindo comigo, eu já te antecipo esses erros, eu já te dou a chave do castelo, eu já te facilito a vida, eu te mastigo, eu te mostro os cases de como coloquei isso em prática, os erros que deu, os acertos que deu, as transformações que a gente fez. Então, às vezes o custo de não fazer é muito mais alto que o custo de fazer. E se você agora se der essa oportunidade de transformar a vida dos outros e quiser que eu vou com você nessa caminhada, te ajudando, te mentorando, te facilitando, eu te convido a clicar no botão ou no link que está aí, depende da forma como você recebeu esse conteúdo, se foi no WhatsApp, se foi no Messenger, no botão ou no link e ir direto lá para a página, seja um dos 5 primeiros para a gente fazer essa consultoria, porque a partir do momento que você clicar, eu posso te garantir uma coisa, que você já tem a primeira transformação de vida, que é a sua, porque você dá um passo para frente e 2019 vai ser um ano diferente para você, beleza? Ou então, te vejo em 2019, lá no meio do ano, falando, a minha vida não mudou muita coisa. Mas você não é esse cara, você vai estar com a gente. Grande abraço, te vejo lá, te vejo em janeiro com o nosso Mentorship Samurai. Ah, última coisa que eu não falei, as vendas vão ficar só de segunda agora, que você vai receber esse vídeo, até sexta-feira. Sexta-feira, meia-noite, se encerram as vendas dessa edição e depois só em 2019. Um grande abraço a todos, até mais.